Aonde foi que Jesus pregou para nós respeitar crenças pagãs? Aonde está na Bíblia que eu tenho que respeitar o domingo, que é o sinal da besta? Ou respeitar orixás, que é o próprio Satanás? Aonde está na Bíblia? Quem me mostra que eu tenho que respeitar o falso profeta, protestantismo apostatado que guarda o domingo em vez de guardar o sábado? Que eu tenho que respeitar o catolicismo, a igreja assassina que matou mais de 100 milhões de protestantes? Os meus irmãos morreram, matados pela diabólica Inquisição da igreja católica. Agora eu tenho que respeitar o catolicismo. É liberdade religiosa eu respeitar o catolicismo. Quem manda eu respeitar as crenças pagãs é o diabo. Liberdade religiosa. Respeite as diferenças. Dr. Arnon, para quem não conhece, ele é presidente da Comissão de Combate à Intolerância da Ordem dos Advogados do Brasil, do qual eu faço parte com muita honra, comandado por ele. Aliás, todas as pessoas que estão aqui nessa mesa, vocês começaram aqui com a Comissão de Combate à Intolerância. E eu comecei com as representações, Ministério Público, da Justiça, DECRAD, né, que o senhor sabe que nós criamos a DECRAD, e aí começou a chover um monte de reclamações do Brasil inteiro, de intolerância religiosa. São irmãos que sofrem coisas bárbaras. E aí nós criamos um grupo, eu como advogado, junto com os colegas, um grupo dos advogados do Axé, que só faz isso. Então, hoje nós demos entrada online, né, que facilita, o Ministério Público de Santa Catarina, um em Tocantins e outro no Maranhão, casos escabrosos de intolerância religiosa. Eu fico impressionado, pessoal, como nós temos a nossa DECRAD aqui, que facilita muito, né? E eles não têm, muitos deles, a maioria não tem uma delegacia especializada no combate à intolerância. Então, a maioria dos conflitos, para terminar, eles são registrados como briga de vizinhos, e que não é briga de vizinhos, né? Você vai dizer que o Uber te... Muitos de vocês aqui que estão com essas nunangas maravilhosas, essas roupas maravilhosas, vocês acham que é qualquer táxi, qualquer Uber que você chama que vai levá-las? Vai dar desculpa, não, é meu carro, não sei o quê. Isso é o que é? Isso é intolerância religiosa. E é crime. É crime. Não adianta a gente ficar só zangado, não. Tem que levar adiante e enquadrar o cidadão. Eu termino aqui, doutor Arnon. Liberdade religiosa. Respeite as diferenças. A queda das igrejas tem que mostrar que as igrejas caíram pela falsa liberdade religiosa que elas estão promovendo. As igrejas, em promover a falsa liberdade religiosa, trouxe para dentro dos templos o quê? Trouxe a macumba para dentro da igreja. Como? Eles convidam o macumbeiro, o bruxo, o satanismo, para contar sua vida no púlpito da igreja adventista. Diz que é para promover a liberdade religiosa, promover o respeito com todas as crenças. Assim, a igreja adventista se tornou o espiritismo, morada de demônio. Mas é só a igreja adventista? Ao passo que ela está assim na LIDE, assentado na ONU, todas as igrejas. As igrejas dos Mosmos se uniu com o espiritismo através da falsa liberdade religiosa. A Assembleia de Deus, todas elas, todas se tornaram morada de demônio. Por quê? É porque orixás é demônio. Budismo não é de Deus, hinduísmo também não é. E orixás é o próprio Satanás. E a igreja, respeitando essas crenças, estão o quê? Sendo moradas de demônios. E o Senhor disse a Jeremias:
Compra para ti o campo por dinheiro e toma testemunhas, porque a cidade foi entregue na mão dos caldeus. Querido Pai, nós estamos vivendo a mesma situação hoje, Senhor. Agora, Roma se levantou e está dominando o mundo exatamente como a profecia descreve em Apocalipse, capítulo 13. Já se uniu a primeira besta com a segunda besta, que se levantou depois de 1844. Estamos vivendo, Senhor, o tempo da segunda besta agora. As mesmas coisas que a mãe fez, as filhas estão fazendo exatamente como diz em Apocalipse 17. A grande meretriz que abandonou o sábado no passado, deixou as filhas agora para levar avante a obra que ela começou. Nos ajuda, Pai, desperta o teu povo. Nós sabemos da união da igreja com o mundo desde 1965, quando os líderes da igreja entraram em aliança com Roma. E agora todos estão calados, não estão mais proclamando a mensagem do terceiro anjo. Isso é notório, ninguém pode dizer que não, ninguém pode negar isso. E o teu sábado está sendo transgredido. Nos ajuda, Pai. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo a sair agora, como o Senhor está chamando na pessoa de Elias Jonão, teu servo que o Senhor enviou, a profetisa Deusilene Souza. E eu te agradeço tanto, Pai, porque em todo o tempo o Senhor teve uma igreja, em todo o tempo houveram profetas, e o Senhor nem precisaria fazer isso se a liderança tivesse obedecido. Mas desde Ellen White houve problemas com a igreja e seus escritos foram adulterados e homens falaram perversamente contra o espírito de profecia, usando mal a palavra que o Senhor deixou, pervertendo a verdade para colocar o teu povo em cárcere, em sujeição. Toma o teu povo em tuas mãos, Pai. Tira teu povo da apostasia, da mesma maneira que o Senhor fez no passado, Senhor. Eu não sabia dessa história tanto quanto estou aprendendo agora. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor me tirar da confusão da cidade e me trazer para a roça e me ajudar a entender mais claramente a apostasia que começou dentro da igreja e nos trazer o conhecimento que nós não sabíamos, nem que a igreja estava com a cadeira na ONU, que estava programando e fazendo as leis e também fazendo a propaganda dentro da igreja, e ainda está acontecendo diante dos líderes, Senhor. Eles estão concordando com tudo e teu povo vai sendo enganado. Ó, Senhor, desperta o teu povo, Senhor, para sair da apostasia, do engano, da mentira. Nós não podemos continuar porque estamos concordando com eles. Quem estiver debaixo da apostasia, assim como os discípulos estavam, tiveram que sair. E que teu povo saia também, Senhor, porque caso contrário, eles serão destruídos junto com os líderes. As pragas vão cair, o Senhor prometeu no tempo de Jeremias que eles cairiam pela fome, pela espada e pela peste. E é isso que está sobrevindo sobre o povo, Pai. Aconteceu com a pandemia, agora vem a guerra e mais doenças, porque são sinais da tua breve volta. Quantos não foram também assolados com as enchentes, com as águas que subiram? O Senhor disse na tua palavra. E onde está a nossa fé? Não só literal, como espiritualmente. Onde está a nossa fé? Nos ajuda, Pai. Continua nos guiando, guiando o teu povo e a tua igreja. O remanescente que despertou quando soube das mentiras que estavam sendo aceitas dentro da igreja. O remanescente despertou e muitos já saíram, mas ainda tem um pouco lá que o Senhor está chamando. Nós oramos, Pai, para que teu povo desperte para aceitar a verdade e sair do erro. Não sei como o Senhor vai fazer, mas o Senhor sabe como fazer. É o peneiramento que chegou. Então nos ajuda, Senhor, a não ser lançados fora da salvação, mas permanecer.
na verdade, aceitar a justiça de Jesus e proclamar essa verdade. Aceitar a mensagem do terceiro anjo e do quarto anjo, porque o quarto vai se unir com o terceiro, ou seja, a proclamação vai continuar, de Apocalipse 13, 14 e 18. Então, o quarto anjo vai, que já chegou, e é Jesus incorporado, como diz o Espírito de Profecia, coisas novas o Senhor preparou para os últimos dias, e muitos ainda não viram e não aceitaram. E eu oro, Senhor, porque o Senhor tem um povo nos últimos dias, até o fim do tempo, levantar-se-ão homens para criar confusão e rebelião entre os que se declaram. Precisamos declarar, Senhor, quem somos nós? O Senhor nos chamou para ser sacerdotes, embaixadores, atalaias, sentinelas. E se não declararmos o que somos, teus representantes, como o mundo vai saber? Então, aqueles que se declaram representantes do verdadeiro Deus. Porque Deus avisa todas essas coisas, assim como ele avisou no passado. E ele avisou para Ezequiel o que estava acontecendo dentro do templo, que ninguém sabia, o povo não sabia, mas Deus mandou o profeta avisar. Hoje o profeta está avisando do que a igreja adventista está fazendo. E muitos não querem aceitar, infelizmente. Mas obrigada, Senhor, por o Senhor nos mostrar a verdade, que eu não sabia, ninguém sabia, se o Senhor não tivesse revelado a verdade. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor ser tão misericordioso conosco e nos chamar para sairmos da apostasia. Muito obrigado, Senhor, temos tanto que te agradecer. O Senhor sempre falou a verdade e nunca faltou com ela, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Continua, Senhor, conduzindo teu povo e a tua igreja em todo o mundo. Muito obrigada, Senhor, por teu cuidado de amor. Quem é que estava lá no meio das leis para olhar o que estava sendo feito pelos homens que se chamam teu povo? Quem estava lá? Os anjos e o Senhor, a testemunha fiel e verdadeira, relataram tudo para o teu servo, para a profetisa, para que ela mostrasse o que a igreja estava fazendo com o teu povo. Obrigado, Senhor. Muito obrigada por o Senhor nos mostrar a verdade. Continua abençoando teu povo, Pai, em todo mundo. Dá-nos, Senhor, Espírito Santo. Dá-nos a plenitude, a força da graça. Nós viemos trocar o nosso jugo, entregar nossa vida em tuas mãos e te agradecer por o Senhor nos mostrar a verdade. Muito obrigada, Senhor. Isso está acontecendo dentro da igreja, no mundo inteiro. As leis da falsa liberdade religiosa para perseguir o teu povo. Tenha misericórdia, Pai. Por favor, tenha misericórdia de nós. Todos os que estão lá dentro que concordarem com as suas leis vão receber o juízo de Deus. Infelizmente, nos ajuda, Pai. Ajuda cada um dos teus queridos, até aqueles que já estão sendo perseguidos por causa dessas leis, por não poderem pregar a verdade, exatamente como foi pregada no passado, que os discípulos disseram que aquele povo havia destruído Salvador, falando a verdade para eles, que eles haviam matado o Salvador e eles precisavam se arrepender, se converter. E agora a tua igreja está se separando da tua lei, abandonando o verdadeiro sábado pelo falso, proclamando o falso sábado, unida com Babilônia. Ninguém quer ver essa verdade, nem quer falar essa verdade. Mas ajuda os teus servos, Pai, ajuda o teu povo que está proclamando essa verdade, que está apresentando a mensagem do terceiro anjo, a justificação pela fé, a justiça de Jesus, que está proclamando que a tua lei é eterna e o Senhor não muda, o Senhor nunca mudou e nunca se uniu com o Estado para falar do reino de Deus. O Senhor foi independente, o Senhor não precisava do Estado. Para que uma corrupção dessa? Porque tudo na terra está corrompido. Bom dia, pessoal. Chamo a atenção de vocês para esta placa. De que lado você está? A lei de Deus é escrita pelo dedo de Deus. A lei modificada pelo homem. Esses 10 mandamentos vocês encontram em Êxodo capítulo 20. Do verso 3 a 17, também em Êxodo capítulo 31 e verso 18. Este aqui de baixo vocês
não encontra na Bíblia. Esses de baixo aqui. Esses de baixo aqui foi modificada essa lei aqui de baixo pelo homem. A pergunta é essa: de que lado você está? Você está do lado da Santa Lei de Deus ou do lado da lei dos homens? O foco principal da lei de Deus para a lei dos homens é o quarto mandamento, que na Santa Lei de Deus, na Santa Lei de Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias tu trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. A lei de Deus manda guardar o sábado. A lei dos homens manda guardar o domingo. De que lado você vai estar? A lei dos homens é o catecismo da Igreja Católica. Manda guardar o domingo. A lei de Deus é o que está na Bíblia, não importa qual é a sua Bíblia. Se é a Bíblia Católica ou a Bíblia dos crentes. É tudo uma coisa só em relação aos 10 mandamentos que Deus escreveu com o seu próprio dedo. O mundo todo vai se dividir em 2 grandes classes: os adoradores de Deus guardando o sábado, os adoradores de Deus guardando o santo sábado, e os adoradores da besta guardando o domingo. Não vai haver ninguém em cima do muro sem fazer a decisão. Você não vai poder guardar os 2. Guardar o sábado e também guardar o domingo. Não vai poder. Você vai decidir se você vai obedecer a de Deus ou a dos homens. É entre as leis, é entre a lei de Deus e as leis dos homens que se travará a última batalha, a qual já começou. Os que obedecem os 10 mandamentos, guardam o santo sábado do 4º mandamento, serão perseguidos pelos os que guardam o domingo do catecismo da Igreja Católica. E qual vai ser as igrejas que vão guardar o domingo? Todas as igrejas que estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Mesmo aqui hoje diz que está guardando o sábado, mas agora houve um movimento em todas as igrejas para respeitar a crença do outro. A crença do outro é o domingo. É porque o dragão é o outro que tem a fé diferente do povo de Deus. O povo de Deus guarda o sábado. O dragão é o espiritismo, guarda o domingo. A besta é o catolicismo, guarda o domingo. O falso profeta é o protestantismo apostatado, guarda o domingo. E então esses 3, dragão, que é o espiritismo, besta, que é o catolicismo, e falso profeta, que é o protestantismo apostatados, se uniram com o Estado, se uniram com o reis da terra, para colocar leis no poder civil, dizendo que é liberdade religiosa. Essas leis no Ministério Público Federal
para que promova essa falsa paz, essa falsa liberdade religiosa, o mundo todo tem que respeitar as crenças pagãs, que é a que guarda o domingo. Assim, até os templos adventistas estão já fazendo um culto no domingo de manhã para respeitar a crença do outro, para que o mundo todo promova a falsa paz. Haverá duas classes: os que guardam os mandamentos de Deus, guardando o sábado, e os que guardam o domingo da Igreja Católica. O quarto mandamento, o sábado, é o selo do Deus vivo. O domingo é o selo da besta. Quando você deixa de guardar o sábado para guardar o domingo, você está se colocando do lado da adoração à besta e à sua imagem. Então a pergunta volta novamente. A fila é grande, mas eu creio que todo mundo está me ouvindo. É muito grande a fila, mas todo mundo dá de me ouvir. Então, a pergunta farei para vocês novamente. Passa para cá. De que lado você está? A lei escrita pelo dedo de Deus, a lei modificada pelo homem. A lei escrita pelo dedo de Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. A lei modificada pelo homem diz: guardar domingos e festas. O domingo é o primeiro dia da semana. A festa são as festas pagãs: Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Ano Novo, e aí vai. Porque o único dia feriado por Deus é o sábado. Todos os outros feriados é festas da Igreja Católica. Certo? Então, o único dia para nós guardar é o sábado. Quem de nós está preparado para essa prova? Essa prova vai ser para todos nós, para todos que estão aqui na fila. A prova entre a lei de Deus e a lei dos homens. Qual é o dia que você vai guardar? Ou se você vai permanecer guardando o Santo Sábado? Porque dentro da Igreja Adventista já está o domingo dentro dela pelo Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, que a Igreja Adventista está promovendo. Esse departamento da igreja é para que os adventistas respeitem a crença do outro. E a crença do outro guarda o domingo. Então eles têm que respeitar. E não pode pregar o que eu estou pregando aqui para vocês ouvir. Porque segundo a lei que as igrejas adventistas, assentada na cadeira da ONU, colocou em todos os países do mundo, a pregação denunciando os pecados de Babilônia, que é a guarda do domingo, é intolerância religiosa. E o pregador está cometendo crime de intolerância religiosa por pregar a verdade de salvação, revelando para o mundo todo que o domingo é o sinal da besta, que o verdadeiro dia de guarda é o sábado. Então, se você é um adventista que se encontra dentro das igrejas adventistas, você não pode mais estar dentro dos templos adventistas, porque ela está promovendo o decreto dominical, está promovendo a falsa liberdade religiosa da Igreja Católica, que ela recebeu a Igreja Adventista no Concílio do Vaticano II, no ano 1965, quando a besta convocou todas as religiões para esse concílio
E a igreja adventista foi levando 2 medalhas de ouro para a besta e recebeu da besta o encargo do documento de dignidade humana para promover a falsa liberdade religiosa que ela está promovendo na ONU e em cada igreja local, esse departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa. É um movimento profético de Apocalipse capítulo 16, do verso 13 a 14, que o profeta João viu os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios. Um sair da boca do dragão, que é o espiritismo, um da boca da besta, que é o catolicismo, e um da boca do falso profeta, que é o protestantismo, apostatados, promovendo a falsa liberdade religiosa para promover o descanso dominical dentro da igreja adventista do 7º dia. Então, que Deus nos abençoe e nos guarda e nos proteja. Então, essa foi a mensagem desta manhã, para que você fique do lado da lei de Deus, não fica do lado da lei dos homens. Guarda o sábado, esse é o verdadeiro dia para nós guardar o sábado. Não guarde o domingo. O domingo não é o dia de descanso. Só que para você ficar do lado de Deus, vai sofrer perseguição pelos que estão guardando o domingo. Os que estão guardando o domingo, eles estão fazendo a perseguição. Bota lá para falar lá. Pode falar, senhora. O Senhor fez trabalhou, quantos dias o Senhor trabalhou? 6 dias. Então, dá quando? 6 dias? Ele trabalhou 6 dias, descansou no 7º dia, né? Ele começou a trabalhar no primeiro dia. Ele começou a trabalhar no primeiro dia, que é o domingo, e descansou no 7º dia, que é o sábado, né? Ele trabalhou 6 dias, fez 6 dias. No 7º ele trabalhou, assim que a palavra de Deus diz. No 7º. Deus, ele fez o que em 6 dias? Ele fez os céus, ele fez a terra, e ele fez o mar, e tudo que é no mundo há, como está escrito. E no 7º dia, ele abençoou, descansou e santificou. O sábado, nota aí na vossa mente, ele é abençoado e santificado, porque Deus descansou nesse dia. E os outros dias da semana? Os outros dias da semana, do primeiro dia, que é o domingo, até o 6º dia, que é sexta-feira, não tem bênção para eles. Também não tem maldição. É neutro. É um dia de trabalho. Também não tem santificação. Do primeiro dia até o 6º não tem santificação. Nem bênção e nem santificação. Dias comuns de trabalho. Mas o 7º dia, Deus descansou, abençoou e o santificou. É por isso que o sábado é o selo do Deus vivo, porque é abençoado e santificado. Também mostra aonde Deus governa. Deus governa no céu e na terra e no mar. E tudo que é no mundo há, Deus governa tudo. Então aqui está o nome de Deus, que é o Senhor. Também está a sua função, que é o Criador. E está também aonde Ele governa. Por isso que o sábado é o selo do Deus vivo. Como está escrito em Ezequiel 20, verso 20, verso 12. E é por isso que o domingo é o selo da besta. Tanto comprova que o domingo é o sinal da besta. É porque o sábado é o sinal de Deus. Deus é o Criador. Como Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Quem criou o sábado foi Deus, foi Jesus Cristo que criou o sábado. Porque quando Ele terminou de fazer os céus, a terra e o mar,
Então, ele criou o sábado. Foi o próximo dia. O dia que ele descansou, abençoou e o santificou. Então Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. Então qual é o dia do Senhor? É o sábado ou é o domingo? Claro que é o sábado. Se ele é o Senhor do sábado, pois o dia do Senhor é o sábado. E o domingo, quem é o Senhor do domingo? É Satanás. Satanás, ele que criou o dia pagão, chamado Dia do Sol. E depois, a besta, que é o líder da Igreja Católica, adotou o Dia do Sol para ser o domingo, o qual é o sinal da besta. O domingo é a prova que o líder da Igreja Católica é a besta. E o sábado é a prova que Deus é o Criador dos céus e da terra. Então, que dia você vai guardar? Vamos para cá fazer a pergunta para as pessoas ali atrás. Que dia eles vão guardar? Vamos aqui. Eu espero que vocês ouviram a pregação. Vocês ouviram, gente, a pregação que eu fiz? Olha, todo mundo estava ouvindo, graças a Deus. Então, aqui está a pergunta. Passa para cá. Olha aqui a pergunta, olha. De que lado você está? A lei escrita pelo dedo de Deus. A lei modificada pelo homem. Na lei de Deus, manda guardar o sábado. Na lei do homem, que é o catecismo da Igreja Católica, manda guardar o domingo. De que lado você vai estar? Guardar o sábado ou guardar o domingo? O sábado é o sinal de Deus. O domingo é o sinal da besta. A minha oração é que vocês aceitem a lei escrita pelo dedo de Deus. Guarda o sábado, o quarto mandamento. Os 10 completos devemos guardar. E entre ele que está em destaque, que as pessoas estão rejeitando quando diz que aceitou a Jesus, é o sábado. Então, minha oração é que vocês guardem os 10 mandamentos, guardem o sábado. E isso aqui vocês não guardem. Esse aqui, o domingo, é o sinal da besta. O sábado é o sinal de Deus. Então é muito importante. Que dia você vai guardar? Está aqui mais uma pessoa filmando também. Atento à pregação. Que Deus abençoe você por estar atenta à pregação de Deus. Louvado seja o nosso grande Deus. Então, eu quero finalizar aqui para vocês que o sábado, ele é abençoado e santificado. Enquanto o domingo, ele não é abençoado e nem santificado. O domingo, quem criou ele foi Satanás. Ele fez o dia do sol para a igreja pagã, para os tempos pagãos, no período da nação judaica, que tinha outras nações que guardavam o sol. Então, enquanto a nação judaica, a nação de Deus, guardava o sábado, as nações pagãs, que eram gentios, guardavam o dia do sol, que era o primeiro dia da semana. E quando a igreja primitiva se apostatou no 4º século, promovendo a falsa liberdade religiosa, unida com Constantino, então a igreja primitiva, no ano 538, se tornou no papado. E logo em Constantino, no ano 321, transferiu a observância do sábado para o domingo, para o dia do sol. Lá nem fala no documento histórico, nem fala domingo, fala dia do sol. E que hoje os evangélicos batizaram esse filho do papado, que é o domingo, que é o filho que o líder da Igreja Católica lutou do paganismo para o cristianismo. As igrejas protestantes batizaram, chamando-o de domingo, ou melhor dizer, chamando o domingo de dia do Senhor. Mas o domingo não é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o... Quem responde aqui para mim. Gostaria que você respondesse. Qual é o dia do Senhor? Sábado. Glória a Deus, aleluia. O sábado é o dia do Senhor. Louvado seja Deus. Então, muito obrigado. Vocês prestaram bem atenção.
Então vamos encerrar para cá a pregação. O dia do Senhor é o sábado. Esse é o único dia que Deus abençoou e o santificou. O sábado do 7º dia é o dia para que a humanidade descanse para honrar o nosso Criador. Porque o nosso Criador fez os céus, fez a terra, fez o mar em 6 dias. E no 7º dia descansou, abençoou e o santificou. Não guarde o domingo. O domingo é o sinal da besta. Você não pode também guardar os 2 dias. Não pode guardar o sábado e também guardar o domingo, como alguns templos adventistas já começaram a fazer culto no domingo de manhã e ao mesmo tempo faz culto no sábado de manhã. Não podeis ficar dos 2 lados. Não podeis guardar o domingo, o qual é o sinal da besta, e ao mesmo tempo dizendo que está guardando o sábado, o qual é o sinal de Deus. A batalha do Armagedon é as leis dos homens contra a santa lei de Deus. É entre as leis de Deus que manda guardar o sábado, com as leis dos homens que manda guardar o domingo, que começou essa batalha a ser travada. Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã, estará como está na frente deste movimento, o movimento adventista do 7º dia, fora dos templos adventistas. E eu faço o convite para você se une conosco também para fazer parte deste movimento adventista do 7º dia, fora da igreja, fora dos templos adventistas. Você está convidado para que, junto conosco, saímos no início com entusiasmo santo e depois com a chuva saródia, dando o aviso da queda das igrejas pela falsa liberdade religiosa e chamando os fiéis que se encontram ainda em Babilônia para sair e se unir com o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, o Cordeiro está fazendo a batalha contra a besta, que é o líder da Igreja Católica, e contra os 10 reis, que são os 10 blocos do mundo inteiro, promovendo a falsa liberdade religiosa, a qual o mundo todo está promovendo a perseguição, dizendo que a liberdade religiosa, juntamente com os 3 espíritos imundos, que é dragão, o espiritismo, que é a besta, o catolicismo, e que é falso profeta, o protestantismo apostatado. Nesta mensagem tem que ser desmascarado a queda das igrejas. Tem que mostrar que as igrejas caíram pela falsa liberdade religiosa que elas estão promovendo. As igrejas, em promover a falsa liberdade religiosa, trouxe para dentro dos templos o que? Trouxe a macumba para dentro da igreja. Como? Eles convidam o macumbeiro, o bruxo, o satanismo, para contar sua vida no púlpito da igreja adventista. Diz que é para promover a liberdade religiosa, promover o respeito com todas as crenças. Assim, a igreja adventista se tornou o espiritismo, morada de demônio. Mas é só a igreja adventista? Ao passo que ela está assim na líder, assentado na ONU, é todas as igrejas. As igrejas dos Mosmos se uniu com o espiritismo
através da falsa liberdade religiosa, Assembleia de Deus, todas elas, todas se tornaram moradas de demônio. Por quê? É porque orixás é demônio. Budismo não é de Deus, hinduísmo também não é. E orixás é o próprio Satanás. E a igreja, respeitando essas crenças, estão o quê? Sendo moradas de demônios. Aonde foi que Jesus pregou para nós respeitar crenças pagãs? Aonde está na Bíblia que eu tenho que respeitar o domingo, que é o sinal da besta? Ou respeitar orixás, que é o próprio Satanás? Aonde está na Bíblia? Quem me mostra que eu tenho que respeitar o falso profeta, protestantismo apostatado que guarda o domingo em vez de guardar o sábado? Que eu tenho que respeitar o catolicismo, a igreja assassina que matou mais de 100 milhões de protestantes? Os meus irmãos morreram, matados pela diabólica inquisição da igreja católica. Agora eu tenho que respeitar o catolicismo. A liberdade religiosa é respeitar o catolicismo. Quem manda eu respeitar as crenças pagãs é o diabo. Ele quer que eu respeite, porque se eu respeitar, eu não trago a palavra. Porque eu vou dizer para vocês, para quem é da Umbanda, permaneça, você é de Deus. Para quem é do catolicismo, eu vou dizer, permaneça, você é de Deus, permaneça nesse sistema da besta. Ou dizer para os que estão na Umbanda, Candomblé, permaneça no sistema de Satanás, você vai ser salvo também. Meu amigo e minha amiga, a perseguição começou, mas também a batalha contra o espiritismo e catolicismo e contra o falso profeta, que é o protestantismo apostatado, também começou. Também começou, porque Cristo incorporado não tem medo dessas leis no poder civil, essas leis no Estado. Então, se você quer a salvação, se une com este movimento. Este movimento é um movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Então, muito obrigado pela atenção e tenha um bom atendimento hoje no banco. Obrigado também pela atenção, viu? E que Deus abençoe todos vocês. Amém. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Tenha um bom atendimento vocês. Podem prestar bem atenção à pregação. Até a próxima, se Deus permitir. Amém? Amém. De que lado você está? Pois é entre a lei de Deus e a lei dos homens que a última batalha se travará. De que lado você está? Pois o sábado junto com o domingo não se pode guardar, Deus não aceitará. De que lado você está? Pois somente duas classes haverá nessa batalha que começou a se travar. De que lado você está? Pois o sábado junto com o domingo não se pode guardar, e em cima do muro você não pode ficar. Tem que se decidir de que lado você está. O sábado é o selo de Deus, o domingo é o selo da besta. Que selo você receberá? Qual dia você vai guardar?
que lado você está, pois o sábado junto com o domingo não se pode guardar, e em cima do muro você não pode ficar. Tem que se decidir de que lado você está. O sábado é o selo de Deus, o domingo é o selo da besta. Que selo você receberá? Qual dia você vai guardar?